Salve minha gente, sejam bem-vindos. Eu sou Eric Camacho e você está mais uma vez no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos início à leitura do livro de Daniel. Se você está comigo, não se esqueça, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá? Capítulo 1, ou melhor, primeira parte, narrativas para sustentar a fé. Capítulo 1, manter a própria identidade. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e parte dos objetos do templo de Deus. Ele então levou tudo para a terra de Senaar e guardou os objetos na sala do tesouro do templo do seu Deus. Depois o rei deu ordem a Asfenés, chefe dos eunucos, para escolher entre os israelitas da família real ou de outras famílias importantes alguns moços sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos em conhecimento, gente de ciência, capazes de servir na corte do rei. Deu também ordem para que ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. O próprio rei marcou para eles uma ração diária da comida e do vinho da mesa real. Eles deveriam ser preparados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel passou a chamar-se Baltassar, Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abdenago. Daniel resolveu que não iria contaminar-se com as comidas e o vinho da mesa real. Pediu ao chefe dos eunucos permissão para não aceitar essas comidas. O Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Este lhe disse: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou pessoalmente o que vocês devam comer e beber. Se ele perceber que os rostos de vocês estão mais pálidos que os dos outros moços da mesma idade, vocês acabarão me fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. Daniel disse ao funcionário, a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias: façam uma experiência conosco. Durante 10 dias, vocês nos darão de comer só vegetais e só água para beber. Depois, você compara a nossa aparência com a dos outros moços que comem da mesa do rei. Então, faça conosco o que achar melhor. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. No final dos 10 dias, estavam com boa aparência e corpo mais saudável que todos os moços que comiam da mesa do rei. Então o funcionário tirou definitivamente a comida e o vinho da mesa dos moços e passou a dar-lhes somente vegetais. Aos 4 rapazes, Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura e também sabedoria. A Daniel, especialmente, deu o dom de interpretar visões e sonhos. Terminado o tempo que o rei havia fixado para os rapazes serem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a partir daí, eles ficaram servindo diretamente ao rei. Por tudo o que procurou saber deles em termos de conhecimentos e sabedoria, o rei achou que eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e adivinhos que havia no seu reino. Daniel ficou aí até o 1º ano do reinado de Ciro. O reino de Deus e o império dos homens. Capítulo 2. Prepotência do opressor. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho e ficou tão assustado que chegou a perder o sono. Mandou chamar os magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos para interpretarem o sonho. Chegaram e foram colocados na sua presença. Então o rei lhes disse: tive um sonho que me assustou e quero saber o que ele significa. Os adivinhos disseram ao rei: viva o rei para sempre! Conte o sonho para nós e lhe daremos a explicação. O rei respondeu aos adivinhos: esta é a minha decisão.
Se não me contarem o sonho que eu tive, nem me derem a interpretação dele, vocês serão feitos em pedaços e suas casas serão transformadas em ruínas. Porém, se me contarem qual foi o meu sonho e qual a sua interpretação, vocês receberão de mim donativos, presentes e muitas homenagens. Digam qual foi o meu sonho e qual é a sua interpretação. Os adivinhos disseram: Majestade, conte o sonho para nós e daremos a interpretação. O rei respondeu: Estou percebendo claramente que vocês querem ganhar tempo. Vocês sabem que dei uma ordem e, se não me contarem o meu sonho, terão todos a mesma sentença. Vocês combinaram falar mentira e tapear, esperando que a situação mude. Basta dizerem qual foi o meu sonho e eu terei certeza de que serão capazes de interpretá-lo. Os adivinhos disseram ao rei: Não há ninguém no mundo que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, governador ou chefe jamais pediu uma coisa dessas a qualquer mago, astrólogo ou adivinho. O que o rei exige é sobre-humano. Somente os deuses que não habitam com os mortais podem dizer isso ao rei. Por causa disso, o rei ficou furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Quando foi publicado o decreto que condenava a morte de todos os sábios, procuraram Daniel e seus companheiros a fim de executá-los também. Então Daniel falou com inteligência e bons modos a Arioque, o carrasco-chefe do rei, encarregado de matar todos os sábios da Babilônia. E lhe disse: Por que um decreto tão rigoroso do rei? Então Arioque contou o caso a Daniel. E Daniel mandou pedir ao rei que lhe fosse dado um prazo a fim de que pudesse dar a interpretação do sonho. Deus dirige a história. Daniel voltou para casa e contou o fato aos companheiros Ananias, Misael e Azarias. Disse para pedirem ao Senhor do céu graça de desvendar o segredo para não serem mortos com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão noturna, e ele glorificou ao Deus do céu. Que o nome do Senhor seja louvado desde agora e para sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele modifica os tempos e estações, depõe e entroniza os reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela os segredos mais profundos e sabe o que as trevas escondem, pois a luz mora com ele. A ti, ó Deus, de meus pais, eu louvo e celebro, porque me deste sabedoria e poder. Tu me revelaste o que eu te pedi e me revelaste o caso do rei. Deus vence os impérios. Depois disso, Daniel procurou Arioque, a quem o rei tinha encarregado de matar os sábios da Babilônia. Chegando a ele, disse-lhe: Não precisa matar os sábios. Leve-me até o rei e eu interpretarei o sonho que ele teve. Mais que depressa, Arioque levou Daniel até a presença do rei, dizendo-lhe: Encontrei este moço entre os judeus aqui exilados e que é capaz de interpretar o sonho do rei. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Baltassar: Você é mesmo capaz de me contar e interpretar o sonho que tive? Daniel respondeu ao rei: Os sábios, astrólogos, magos e adivinhos não são capazes de desvendar o segredo que Vossa Majestade lhe propôs. Mas há no céu um Deus que revela os segredos. Ele contou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Este é o sonho de Vossa Majestade, que viu quando estava deitado. Vossa Majestade estava em sua cama e pensava naquilo que ia acontecer no futuro. Então, aquele que revela os segredos lhe contou o que acontecerá. Não é porque tenho maior sabedoria que outros homens que desvendo essa questão. É apenas para que eu possa dar a Vossa Majestade a explicação e interpretação das imagens que lhe povoaram a mente. Vossa Majestade teve uma visão. Era uma grande estátua, alta e muito brilhante. Ela estava bem à frente de Vossa Majestade e tinha a aparência impressionante. A cabeça da estátua era de ouro maciço, o peito e os braços eram de prata, a barriga e as coxas eram de bronze, as canelas de ferro e os pés eram parte de ferro, parte de barro.
Vossa Majestade estava contemplando a estátua, quando, sem ninguém jogar, caiu uma pedra que veio bater exatamente nos pés de ferro e barro da estátua, quebrando-os. Ao mesmo tempo, quebrou-se tudo o que era de ferro, de barro, de bronze, de prata e de ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro em final de colheita, palha que o vento carrega sem deixar sinal. Depois, a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha que cobriu o mundo inteiro. O sonho foi esse. Agora vamos dar a Vossa Majestade a interpretação. Vossa Majestade é o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino e o poder, o domínio e a glória. Em todo o mundo habitado, ele lhe entregou os seres humanos, as férias e as aves do céu, para que Vossa Majestade domine sobre tudo isso. Assim, Vossa Majestade é a cabeça de ouro. Depois de Vossa Majestade vai aparecer outro reino, menor que o seu. Depois, um terceiro reino, o de bronze, que dominará sobre toda a terra. O quarto reino será duro como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e esmigalha tudo, assim também ele quebrará e esmigalhará todos os outros. Os pés e os dedos que Vossa Majestade viu, parte de ferro e parte de barro, significam um reino dividido. Ele tem a dureza do ferro, pois Vossa Majestade viu ferro misturado com uma parte feita de barro. Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam um reino firme, por um lado, mas fraco por outro. O ferro que Vossa Majestade viu misturado com barro significa que as pessoas se juntarão por casamentos, mas não se ligarão umas com as outras, assim como o ferro não faz liga com o barro. Durante este último reinado, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Será um reino que não passará para as mãos de outro povo, mas, ao contrário, humilhará e liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. Esse reino é a pedra que rolou do monte sem ninguém tocá-la e esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido e a sua interpretação é digna de fé. Então, o rei Nabucodonosor deitou-se com o rosto por terra na frente de Daniel, mandando oferecer-lhe sacrifícios e queimar-lhe incenso. E o rei falou a Daniel: de fato, o Deus de vocês é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele revela os mistérios, pois só você foi capaz de desvendar esse segredo. Em seguida, o rei promoveu Daniel, deu-lhe uma quantidade enorme de presentes e quis fazer dele o governador de todas as províncias da Babilônia e o chefe geral de todos os sábios do país. Daniel, porém, pediu ao rei que nomeasse Sidraque, Misaque e Abdênago para a administração das províncias, enquanto Daniel ficaria servindo na antessala do rei. Terminamos aqui a leitura desses 2 primeiros capítulos do livro de Daniel. Eu agradeço a você que acompanhou essa leitura. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e, claro, de fazer aí o seu comentário. Eu agradeço de novo. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e